Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. E eu sou Juliana Saúde Barreto, atriz, diretora de teatro e apresento junto com a Rebeca esse podcast. Somos anfitriãs desse podcast e se a ideia da temporada, né, Ju, é pensar o contemporâneo e a nossa forma de existir e compartilhar a existência, não podemos deixar de falar sobre a sociedade de consumo. Consumo é um termo do latim que significa consumere, significa destruir, gastar, esgotar. O prefixo com é um intensificativo e o radical suemere pode ser entendido como apoderar-se, tomar, agarrar. Insaciáveis, temos fome de quê? Como temos lidado com esse apetite? Ou como temos lidado com a falta que nos constitui e nos faz desejantes? É sabido que vivemos um tempo de precariedade do simbólico, né? Então, a gente, talvez por isso, esteja se alimentando compulsivamente a partir do imaginário, entupindo de gadgets qualquer furo que dê pistas do real. E aí, nessa ânsia, entramos na fila a cada nova versão do iPhone. E, de repente, um bug no nosso sistema. E nos colocamos e fazemos de nós mesmos um produto a ser atualizado. A cada manhã, uma nova versão. Eis a pergunta: estamos consumindo ou sendo consumidos? Nessa lógica de viver, nessa lógica Apple de viver, as duas alternativas estão corretas. E a partir dessa lógica, tudo é transitório, substituível, líquido. Até o amor. De acordo com Bauman, nós amamos da mesma forma como consumimos. Um olho no presente e o outro na vitrine. Afinal, pode ser que amanhã surja algo melhor. Né? Então é isso, nós seguimos com esse dispositivo do momento carregado de registros. São fotos e vídeos de experiências não vividas, porque olha só o que é experiência. É o ato de experimentar, tem a ver com ensaio, prova, tentativa. É o conhecimento adquirido por prática, estudos, observação. Não dá tempo. Isso demanda mais tempo do que é permitido, o que cabe nos stories. É isso. E aí, para essa conversa, a gente trouxe e convidou aqui para estar aqui com a gente hoje o Patrick Simon, que é publicitário, professor universitário, né, empreendedor. Vou ler aqui com a minha cola, com experiência, então, em gestão de projetos e consultoria na criação e estruturação das marcas. Trabalha e estuda nas áreas de criatividade, comunicação, impacto social e empreendedorismo. Está à frente da Bellatrix Marketing, escritório de branding e publicidade aqui de BH. Então, Patrick, que bom, que honra tê-lo aqui. Muito e eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho até a gente entrar no tema, porque eu acho que quando você traz um pouco da sua experiência, falando aqui e te apresentando um pouco, já dá para também abrir essa conversa, da gente falar um pouco como que é essa história aí do consumo e de como que é a comunicação, como que isso pode e impacta na nossa vida. Bom, deixa eu entrar na sua frente. Eu quero te apresentar também, não aguentei, Ju. Deixa eu apresentar o Patrick também. Gente, eu sou fã, né? Então, obrigada demais, Patrick. Sou muito fã. Já sou fã do Patrick há muito. Eu e um bocado de gente, né? Inclusive. Então, sei que a galera tá feliz hoje. Mas desde antes, acompanhando você pelas redes sociais, né? Eu te conheci através do Homero, foi das dobradinhas, né? Sua e do Homero. E já estiveram os dois aqui também. Beijo, Homero. A gente, né? Quer ser aqui de novo também. Querido, né? E Viva o Galo, vamos homenagear o Galo aqui, homenagear o Homero, homenageando o Galo. Mas é isso, olha, então, assim, e tive a alegria de ter você aqui, foi na segunda temporada que você veio, e assim, Patrick, você é uma das pessoas que me alertaram, assim, para olhar para o Vida Louca Mente Sã como um negócio, assim, como o potencial que tem, né? E me deu de presente, assim, uma super consultoria, né? E um material também lindíssimo que a gente usa hoje para apresentar para os parceiros, né, Ju, assim, para os possíveis patrocinadores. Então, isso já é um pouquinho do seu trabalho maravilhoso, né, e da Bellatrix aqui com a gente. Então, assim, eu chamo de parceiro e é parceiro.
E fico feliz demais de você estar aqui. Como eu te falei antes da gente começar, eu admiro demais também o seu trabalho, o trabalho que você faz nas redes sociais, porque é um conteúdo de muita qualidade. Né? Você não fala só sobre marca e publicidade, não é só técnico, né? Não sei nem se eu estou falando da maneira correta, mas sempre tem uma análise do mercado, uma análise social. Quando você faz a análise de uma foto, né? Tem toda uma história ali, tem uma pegada da arte também, né? Na disposição da foto, são detalhes, assim, mas que ampliam muito a nossa visão de mundo, mesmo a partir da publicidade. Então, eu acho muito bacana mesmo. Quero parabenizar e agradecer de você estar aqui. Poxa, eu não tenho nem roupa para agradecer esse... E a gente nem combinou. Literalmente, nesse caso. Eu só posso agradecer, primeiro, o convite. É um prazer muito grande estar aqui com a Rebeca, que já é uma amiga de longa data, que a admiração ela é mais do que recíproca, você sabe disso. O carinho que eu tenho por você e pelo projeto. Né? E estar aqui também ao lado da Ju só engrandece ainda mais essa oportunidade. Então, agradeço. Espero que seja momento para a gente poder trocar. Sim, porque eu acho que quando a gente fala sobre experiência, sobre consumo, a gente fala muito sobre troca, né? Porque não tem como consumir se não tiver troca. Então, em algum momento, a gente tem que entender aquilo que está sendo ofertado, aquilo que está sendo entregue, aquilo que está sendo consumido. E acho que todas as trocas possíveis ao consumo, né? E quando você abre falando do consumo como algo quase maquiavélico, né? E algo que realmente nos faz refletir sobre isso, né? Sobre que, na verdade, o consumo está em tudo, desde sempre esteve, né? Talvez mais do que a preocupação sobre consumir certo ou errado, é a forma como se consome. E eu acho que isso está completamente ligado ao espírito do tempo, né? A forma como a gente se conecta através do tempo, através das intergerações, que elas vão se conectando, cada qual com seus próprios incentivos, suas próprias motivações, ideologias, culturas. Mas, em todo momento, a gente sempre vai ter consumo. Como a gente consome e como talvez a gente pode fazer melhor para continuar consumindo, sem, ao mesmo tempo, destruir a matéria-prima principal disso, que é o planeta em que a gente vive, eu acho que é uma grande discussão para agora. Então, é uma possibilidade? Eis a pergunta. É possível? Né? Como fazer isso? Né? Quando a Rebeca fala, por exemplo, do seu cuidado e dessa leitura do que está em volta, né, de uma marca, ou do que está por trás, ou qual que é a intenção, né, de qualquer produto que se cria, a gente pode pensar, e aí na sua apresentação também eu disse isso, assim, né, do seu trabalho com branding. Seria essa uma possibilidade, uma sementinha, uma tentativa de talvez fazer diferente na hora de apresentar ou de criar um produto, que é diferente do trabalho com marketing? Fala um pouquinho disso. Eu acho que você podia emendar isso falando sobre a sua forma de trabalhar, né? Que acho que é isso que a Ju está falando. Então, é possível a gente consumir e, ao mesmo tempo, não deteriorar toda a matéria-prima que a gente dispõe para formalizar isso? Bom, eu acredito que sim. Mas eu acredito que a gente, como espécie, tem que entender os impactos que isso traz para a gente, sabe? Antigamente nós falávamos, e aí já entrando, inclusive, nessa preocupação das emergências climáticas, no que a gente consome, na obsolescência programada desmedida, né? Nas blusinhas de R$10, que elas são inviáveis se a gente pensar em toda a estrutura de produto até chegar à mão do consumidor. Ou seja, poxa, a gente tem blusas por R$10, provavelmente em alguma etapa desse processo alguém está sendo explorado de maneira equivocada. Então, se a gente for considerar o consumo como a gente entende hoje, a gente precisa refletir bastante sobre como a gente pode fazer diferente. Porque se no momento nós falávamos sobre cuidar do planeta para as futuras gerações, o que a gente tem visto hoje, desde os incêndios na Califórnia, as enchentes de Porto Alegre em 2024, a gente vê que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do agora. Se a gente não cuidar e se as empresas não se preocuparem com isso agora, talvez daqui a poucos anos a gente não tenha mais planeta para sobreviver. E aí, só para poder completar, quando você colocou o branding dentro dessa história, eu acho que ele é uma oportunidade para a gente entender que a gente consegue construir valor de marca, e branding é isso, é gestão e construção de valor de marca na cabeça do consumidor, compreendendo o que é importante para esse consumidor de hoje. Por isso eu acho que faz muito sentido a gente discutir sobre como as gerações se relacionam diferentemente com o espírito do tempo, né? Se nós tínhamos as gerações anteriores, né, o milênio do qual eu faço parte, essa geração de 81 até 96, uma preocupação, um indivíduo já preocupado com essa emergência climática, eu entendo que as gerações posteriores, a geração Z, que a gente está falando aí, de nascido de 97 a 2012, são pessoas que têm aí 20 e poucos anos, às vezes menos, e a geração Alpha, que é de 2012 para cá, e a geração Beta,
Beta, que nasceu agora em 2025, essa preocupação, eu imagino que seja maior. Quer dizer, a Alfa já nasce totalmente no mundo digital, totalmente né? no mundo digital e já consciente e já consciente dessas modificações. Sim. A minha expectativa, e talvez isso possa ser um otimismo desmedido, é que esse consumidor, ao ele estar mais atento e preocupado com isso, consequentemente ele pressione as marcas a tomarem atitudes mais palpáveis, mais reais, do que aquilo que fica além daquela apresentação para o board, daquela apresentação para o conselho que fala sobre ESG, mas que na verdade não pratica. A minha expectativa é essa. Um consumidor mais bem informado, naturalmente vai pressionar as marcas para que elas tenham uma atitude melhor. A gente já vê isso em alguns momentos, né? O consumo como um ato ideológico, né? Se determinada marca é apoiador de determinado grupo político ideológico, Sim, eu não compactuo com esses valores, consequentemente eu não consumo com essa marca, porque eu sei que de alguma forma eu vou estar financiando esse tipo de sistema. Então a gente já vê isso. Quer dizer, as marcas também fazem uso disso de alguma maneira, né? Criam e direcionam para esses grupos como uma forma também de vender, né? Sim, eu acho que sim, mas eu percebo que as marcas entendem hoje, cada vez mais a gente vê, que a autenticidade é talvez o principal valor que ela tem para poder conversar com o seu público, né? E é um público hoje cada vez mais bem informado, Sim. preocupado em perceber que a marca ela não está maquiando um discurso apenas para vender, mas que há algum discurso real, autêntico ali por trás. E se há essa preocupação em se mostrar autêntico, talvez seja até interessante que nós cada vez mais tenhamos marcas se posicionando. Por exemplo, a gente teve, e aí acho que essa é uma pauta sempre delicada e sensível, mas a gente teve grandes marcas apoiadoras do nazismo na década de 30 Sim. e 40, que são as marcas hoje que são muito relevantes ainda. Fizeram um rebrand, fizeram uma reconstrução do discurso, estão alinhadas hoje com uma nova filosofia, marcas apoiadoras da ditadura. Então, mas antigamente nós tínhamos talvez... A gente não precisa nem hoje, a gente tem várias marcas também apoiando hoje coisas que a gente, né? Sem dúvida nenhuma. A gente cansa de ver isso com frequência, né? Então, acho que as marcas, ao elas se mostrarem qual tipo de postura ela tem, talvez seja uma forma dela se conectar com os consumidores que compartilham dos mesmos valores. Talvez, e aí eu como consumidor, mais do que como estrategista de marca, eu penso, eu prefiro saber realmente qual o discurso dessa marca para comigo, para que, sabendo disso, eu tenha possibilidade de consumir se eu achar relevante. Agora, eu acho que isso sempre vale a pena a gente também fazer um contexto. A gente vive num país continental, né? Consumir é um ato político? Sim, para quem tem condição. Para quem não tem condição financeira, vai consumir o mais barato e ele está mais que certo em fazer isso, né? Mas à medida que as pessoas têm um pouco mais de consciência sobre as empresas e as posturas delas por trás das câmeras, acredito que com mais frequência elas vão se alinhando ideologicamente, se posicionando e aí conversando melhor com esse determinado público. Mas, né, voltando a essa questão principal, é possível, talvez, a gente explorar o branding como uma solução para melhorar a nossa relação com o planeta? Eu acredito que sim, e acredito que se a gente depender das marcas, talvez essa não seja a solução. Mas talvez se a gente depender do consumidor exigindo as marcas, e as marcas sabendo que esse é um tema sensível para continuar gerando demanda, talvez sim. A gente tira o foco também das marcas terem esse controle, né? Assim, da gente pensar também que a gente, como consumidor, pode imprimir a forma de Mas eu queria saber se esse consumidor que você está falando, Patrick, se ele não é um recorte também, né? Inclusive, quando você fala sobre esse país continental e sobre diferentes classes, né, sociais, e quem é esse consumidor mesmo? A gente pode... eu sei que você não está generalizando, assim, mas fico pensando se não é um pequeno recorte que faz essa reflexão, Sim. sabe? Relacionado a um consumo consciente, um consumo inteligente... Ele sempre vai ser um recorte, né, Rebeca? Porque não tem como a gente vender o mesmo produto para 220 milhões de pessoas esperando que os mesmos anseios serão respondidos. Então, toda marca ela vai ter que fazer um recorte de persona para conversar melhor com esse público. Sim. Mas quando a gente pensa, especialmente nesse gap geracional que a gente teve entre essas mudanças, né, da geração Z para a geração Y, para a geração alfa e beta, né? Imagina a criança que está nascendo agora. Então, hoje ela tem meses. Daqui a 15 anos, ou seja, em 2040, ela vai ter a inteligência artificial como algo absolutamente dentro do seu escopo, né? Algo que a gente está aprendendo e engatinhando agora, isso vai fazer parte da forma como ela reage. Será que a forma como esse ser humano, daqui a 15 anos, vai interagir com as pessoas vai ser diferente?
da forma como ela vai interagir com o mercado de trabalho vai ser diferente, da forma como ela vai interagir com as marcas, uma hiperpersonalização como nós estamos tendo, Sim. vai ser diferente? Muito provavelmente sim. Então, por mais que, sem dúvida, a gente sempre vai ter bolsões específicos em cada região do país, de acordo com classe, com renda, com nível de escolaridade, isso sempre vai variar, mas eu acredito que as gerações elas vão meio que definindo mais ou menos o espírito do que nós temos ali para aquela determinada era. Sim. Mas acho que vale sempre a gente considerar que esse caminho ele nunca é retilíneo, né? Ele nunca é linear, né? A história é muito mais, ele nos mostra isso com frequência, que ela é muito mais uma senoide do que necessariamente uma linha reta. Então, hoje a gente está num nível muito abrangente de tecnologia, de hiperpersonalização, de valorização total do digital. Mas, em função disso, a gente já começa a gerar uma falta de conexão humana, tátil, que pra gente, como seres sociais e coletivos que somos, já impacta. Então, a gente já começa a conversar sobre o offline ser o novo luxo, por exemplo. Né? Então, talvez a gente pense em falar sobre algo que a gente vai evoluir sempre ao máximo da tecnologia. Talvez não. Talvez isso sugere justamente uma certa recaída que nos faça buscar outros valores e a gente vai evoluindo como uma senoide, não necessariamente como uma linha. Então, sempre acho que a gente vai ter recortes sociais, mas a forma como a estrutura geracional se organiza, eu penso que já nos dá um ponto de partida de quem é razoavelmente esse consumidor. A pesquisa, então, na sua área agora, para publicidade, para pensar o consumidor desse tempo, está indo por aí, então, um consumidor mais consciente. Um consumidor mais consciente. E mais, né, que se importa mais com se a marca faz uso de trabalho escravo, por exemplo. Ou se com os impactos disso também no planeta, né? Assim, a gente pode pensar também que esse consumidor entende a resposta que o planeta também já nos dá, né? Então, é isso, assim, estamos juntos. O bebê que você fala que nasceu agora, que vai se relacionar com a inteligência artificial de um jeito, também produz lixo. E aí a gente pode pensar também que todos os produtos, todos nós também aqui também como produtos, a gente não existe isso, vou jogar fora, jogar onde? Em Marte? Assim, né? Como que é isso? Assim? E eu acho que pensar também no consumo é também entender o impacto disso no planeta, né? Sem dúvida. Eu entendo. E aí, como eu disse novamente, talvez eu esteja sendo excessivamente otimista, mas a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, a geração com mais acesso à informação. Não necessariamente a gente ter mais acesso à informação é necessariamente a geração mais capaz, com mais recurso mental. Né? Porque a gente tem muito leitor de manchete, a gente tem um hiperestímulo que nos atinge o tempo inteiro. Na pesquisa falam que, por exemplo, a gente recebe cerca de 120 contatos diretos no seu celular para poder ter algum tipo de venda por semana. Né? Então, a gente recebe essas ligações, esses inputs o tempo inteiro. A gente é hiperestimulado o tempo inteiro. Então, a gente está sendo vigiado o tempo inteiro. Então, né? George Orwell falava disso na década de 70 e 80 e a gente está aqui discutindo a mesma coisa agora. Sim. Então, a gente tem uma geração que ela recebe muita informação e muitas das vezes ela não sabe o que fazer com esse excesso de informação. Mas é fato de que eles têm muito mais consciência do que os meus pais tinham há 30 anos atrás, sobre o impacto de um lixo jogado na rua do que os nossos pais tinham, né? Sim. Da forma que se eu consumir iFood todos os dias, eu estou gerando todos os dias muito mais lixo do que o tradicional, consequentemente, isso vai impactar o planeta. Discute-se sobre a uberização do trabalho, né? Em que nível esse trabalhador hoje, desses novos formatos de trabalho que a gente tem, que qualidade de vida ele possui, né? Discute-se bastante sobre hoje, uma geração mais preocupada em ser do que necessariamente ter, o que eu acho que é uma ótima discussão, se a gente pensa do ponto de vista quase hedonista, né? A gente não necessariamente eu quero hoje ter o melhor carro ou ter o melhor apartamento, mas eu quero viajar o planeta inteiro, conhecer esses novos lugares e viver experiências transformadoras, como você falou sobre experiência. O que eu acho que é um discurso super interessante e acho que ele está super conectado a esse público. Ao mesmo tempo, será que esse público que hoje está experienciando de tudo e se preocupando em ter pouco, será que daqui a 20, 30, 40 anos, quando a força de trabalho dele for bastante diminuída e que talvez ele não tiver mais os mesmos recursos que ele tem, ele vai ter uma casa própria, né? Algum tipo de fonte de renda que vai mantê-lo, sabendo que a condição de vida hoje é muito melhor do que alguns anos atrás, vivendo até 80, 90 anos sem produzir riqueza, né? A gente pega gerações anteriores,
nossos pais, já na minha idade, né, aos 35 anos, já tinham a preocupação em ter 3 filhos, mas tinha uma casa, já tinha um carro, uma carreira, uma carreira, uma segurança, uma estabilidade financeira. Hoje, as pessoas de 35 anos estão pensando em experienciar um outro mundo, né? Então, acho que é muito... Não há certo ou errado. Há como as gerações se organizam e, naturalmente, sofrem as consequências dessas próprias gerações, né? Sim. Talvez não tenhamos o burnout que os nossos pais tiveram, mas talvez tenhamos viajado e conhecido o mundo inteiro. Qual é o ônus e o bônus dessa relação? Cada um escolhe. Pois é. Essa última fala também, né? Parece com o que situa Bauman na modernidade líquida, né? Onde essas estruturas que a geração anterior tinham essa constância, essa solidez, né? Hoje é tudo fluido, tudo imediato, todas as relações passam por esse imediatismo mesmo, por esse lugar do consumo, também nas relações, né? Que é o que você fala. E eu acho que muito também, né, Ju, porque as relações hoje são publicizadas, né? A relação público-privado hoje, ela é uma zona muito mais cinzenta do que já foi em algum tempo anterior, né? Então, a partir do momento que eu considero que não basta viver e não basta socializar, se isso não for divulgado, não for compartilhado, será que as relações, por estarem sobre esse palco que é a internet, que são as mídias sociais, né? Será que isso impacta de alguma forma as nossas relações? Será que não é importante eu estar o tempo inteiro performando, porque afinal eu estou o tempo inteiro mostrando? Não interessa só experimentar, eu tenho que mostrar, né? Afinal de contas, eu também sou mercadoria. Sim. Né? Vocês viram o caso do MC que teve que devolver a Ferrari? Uhum. Porque ele conseguiu comprar uma Ferrari, mas aí depois, né, a Ferrari falou, não, eu nem sabia eu não quero disso. associar a minha marca, eu vi, agora eu lembrei. Eu não sabia disso, eu nem sabia que era... Eu não quero associar a minha marca a essa pessoa, a esse nicho, e aí ele precisou devolver isso, precisou devolver a Ferrari. Eu achei super curioso, assim, e meio até polêmico, não sei se eu não sabia que uma marca podia fazer isso, definir quem vai comprar. As marcas de alto luxo já têm um padrão de comprador muito definido, né? Até o número de edições, né? Sim, não é simplesmente a gente chega numa loja high ticket e simplesmente, vou me dar uma bolsa Chanel de $50 mil, né? Essas bolsas já têm um público muito pré-definido, geralmente que já são consumidores, né? A Ferrari é uma dessas marcas. Não sei se esse caso específico ele tá dentro da mesma categoria, mas é algo que... Pois é, mas aí eu fico pensando assim, isso, a gente como mercadoria, né? Então, se eu tenho uma Ferrari, eu estou me apresentando como, né? Sim. E acho que isso, a gente como mercadoria, e enfim, você está vendo que a gente está indo para vários lados, porque esse é um assunto extremamente abrangente mesmo. Então, caso vocês queiram, me chamam e a gente volta onde vocês quiserem, tá? Mas é uma conversa que eu acho que ela é super legal. Quando a gente pensa na gente como mercadoria, acho que não tem talvez um exemplo mais claro disso do que a forma como a gente interage com as grandes plataformas de mídia hoje, né? A gente já é mercadoria há muito tempo. É aquela máxima que falam, né? Se você tá dentro de um produto que esse produto não tem preço, é porque o produto é você, né? Então, se a gente está dentro dessas plataformas, dessas ferramentas, nós estamos consumindo o Instagram, o Facebook, o X, né? De graça. Não, é porque nós somos o produto. Nós somos o produto que ele é extremamente bem catalogado por essas grandes indústrias, formatado e entregue de bandeja aos grandes anunciantes para saber exatamente, olha, você quer falar com o Patrick? Olha, o Patrick acessa o Instagram com esse hábito, ele geralmente posta com essa frequência, ele consome esse tipo de ambiente, esse tipo de roupa, então ele é um público bem determinado para você, né? E acho que isso impacta, inclusive, a forma como a internet se organiza hoje, se a gente pensar, né? A gente tem eu até postei recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, não no meu post, mas foi uma pauta de discussão há alguns meses atrás, falando sobre a teoria do fim da internet, né? Que nada mais é do que uma teoria que já existia em 2010, surgiu num fórum e que a partir de 2021 voltou a ganhar força, que fala, na verdade, a base dela é de que boa parte do que a gente vê na internet hoje é um conteúdo sintético, não produzido por humanos, porque ela é muito produzido por chatbot, por inteligência artificial, produzido para que a própria máquina possa se retroalimentar. E aí tem questionários que pesquisas, falam que pelo menos 54% dos posts do LinkedIn são produzidos por inteligência artificial. Nossa. Então a gente percebe como esse conteúdo todo é um conteúdo que ele é feito de máquina, feito sinteticamente, para interagir sinteticamente com os algoritmos que vão mostrar se o meu site é relevante ou não, né? Então, na verdade, a gente tem um grande volume de informação, que ele é artificial, ele é sintético,
E que talvez em algum momento o conteúdo feito por humanos, né, seja um novo diferencial, já que a gente vê muito conteúdo que não é necessariamente feito por humanos. E a gente já vê isso. A gente vai, pelo menos o que eu penso, que talvez possa ser alguma coisa para a gente poder pensar no futuro, né? Talvez a gente vai ter, dentro de pouco período de tempo, e falam, né, tem até um artigo que eu publiquei recentemente, fala que em 2030 a expectativa é que 99% do conteúdo que a gente vê na internet seja conteúdo produzido por algoritmos artificiais. Né? Gente, quase nenhuma. E a gente faz isso com frequência. A maior parte dos posts no LinkedIn, quando a gente entra, tem aqueles posts que ele já tem até uma carinha pré-formatada, que a pessoa provavelmente colocou um prompt no chat GPT, pediu, escreva sobre a estratégia da marca fulano de tal no lançamento fulano de tal. Ele projeta, ela posta como se fosse ela. E vários dos comentários, inclusive, são comentários que também provavelmente foram desenvolvidos. Você coloca lá, em cima desse texto, escreva um comentário inteligente. Aumenta o ar, Irai. Então, né? Então, como já se discute... Não tem que avisar que foi feito, não, né? Eu posso assinar essa coisa. Bom, meu filho de 12 anos me perguntou, falou, mamãe, por que você não usa inteligência artificial para fazer as aberturas? Você fica aí sofrendo. Mas é um pensamento simples, e ele está coberto de razão, porque é um pensamento absolutamente natural para as gerações que a gente vai conviver. Então, boa parte dos produtores de conteúdo produzem conteúdo, que será que aquele conteúdo foi o cara que pensou e desenvolveu, ou ele simplesmente deu um prompt, ele pode pediu assinar, né? Ele não precisa avisar que foi feito. Quando a gente fala em institutos formais, né, a publicidade, por exemplo, preconiza, né? Quando a gente tem algum tipo de post, o próprio Instagram também avisa que essa imagem foi desenvolvida, deveria ser imagem, assim. Mas eu acho que isso é uma linha cada vez mais cinzenta, né? Mas o ponto que eu quero chegar é, partindo do pressuposto que talvez tenhamos num futuro próximo cada vez mais conteúdo produzido por inteligência artificial, seja através de prompts indiretos, ou seja através da própria rede criando conteúdo para o site para que aquele conteúdo continue relevante e apareça nos buscadores, consequentemente o algoritmo mostre cada vez mais ele, a gente vai ter talvez em algum momento conteúdo feito por humanos como um certo diferencial e, portanto, talvez pago. E algo que a gente já vê hoje. Por exemplo, quanto vocês já viram de assinaturas ou apoio ao jornalismo independente, e aí você vai e paga uma taxa de 20, 30 reais para aquele perfil, porque você sabe que ele produz conteúdo de qualidade. Né? E a gente já tem vários apoia-se que a gente pensa nessa perspectiva. Eu estou apoiando o produtor porque eu compactuo com os valores dele e porque eu sei que ele é um conteúdo genuíno, autêntico. Orgânico. E aí, teoricamente, né? Se a gente tem uma perspectiva de conteúdo massificado, automaticamente sintético e artificial, versus conteúdo orgânico desenvolvido por seres humanos pago, como isso, à medida que cresce, vai aumentando o abismo social do tipo de conteúdo que as pessoas recebem. Conteúdo massificado vai para a massa, geralmente conteúdo de baixa profundidade, conteúdo com menos apuro técnico, e aquele conteúdo com melhor análise, um pouco mais profundo, mais desenvolvido, vai para quem tem condição de pagar. Será que a gente já não é produto? Enfim. Não queria terminar com essa a gente fica por aqui. reflexão triste. Né, hoje a gente fica por aqui, com esse corte lacaniano. Vamos seguir para a próxima geração. É isso, eu falei no começo, é porque também esse tema do consumo, e a gente se vê também nesse lugar, assim, né, sendo devorado de alguma maneira, assim, agonizante, assim, também, ver isso e como achar uma saída, como achar uma possibilidade, né, de inventar um outro jeito. Pelo amor de Deus, inventa. Sabe por quê? Eu vejo assim, a gente com esse tipo de conversa aqui, com esse tipo de proposta e de programa, quando chega para mim e fala, não, se você vai postar um negócio no Instagram, tem que ter 1 minuto, mais de 1 minuto. Aí eu falo, gente, mas a gente está falando sobre, como dizer, na expressãozinha do momento, né? É sobre isso, gente, é sobre isso. Será que a gente não está... A gente, ao mesmo tempo que está aqui discutindo isso, a gente está o tempo todo tendo que fazer curso e mais curso para formatar isso aqui que a gente está falando, para que caiba nessa caixinha. Nesse formato. E como que essa coisa do tempo também, né? De durabilidade ou de duração das coisas, assim, né? Essa voracidade também do que a gente consome na imagem, nisso tudo também nos produtos. A gente hoje estava conversando, né? Antes de começar aqui, falando daquela história da lâmpada lá, né? Tem um documentário sobre isso, eu assisti o Hélio Mata, do Instituto Ocatu, falando e alertando já para uma questão ecológica há anos atrás, né? Falando disso, de como os produtos e tudo hoje também tem já é feito para estragar, né? Tem um tempo ali programado
para que um novo chegue, um novo Apple, um novo, sabe, o tempo inteiro isso, assim. Então, como que isso tem a ver com o tempo, mas tem a ver também com essa velocidade também das coisas, porque aí a gente está falando de matéria-prima, a gente está falando de tempo, a gente está falando desse planeta que está assim. Essa é a boa e velha discussão sobre a obsolescência programada, né? Que já não é recente e realmente... essa história da lâmpada, que uma lâmpada ela tem uma capacidade de vida útil muito maior do que a indústria descobriu. E aí, poxa... Eles fazem aniversário para a lâmpada, 120 anos da lâmpada. Mas imagina, se eu tiver uma lâmpada que eu troco a cada 100 anos, meu mercado talvez não prospere. Pois É a discussão sobre a obsolescência programada. E aí eu volto de novo se a gente deixar essa discussão para a indústria, inevitavelmente, talvez vai querer fazer aquilo que é mais rentável para ela, né? E é muito mais rentável para ela criar um novo modelo de iPhone todo ano para virar a sua chavinha para que você pense, poxa, eu não quero mais utilizar o iPhone velho, agora eu quero um novo, né? E aí, estimular esse consumo absolutamente desenfreado, que a gente já viu como espécie, que ele não é funcional. E passa a ser velho só porque tem um novo, né? Sim. Ele não era velho até ter um novo. E até que tipo de modificação o novo tem que faça ou que justifique a troca do anterior por esse novo. Então, se a gente deixar... que a mercadoria, né, o produto, como que isso também às vezes ter acesso a uma classe ou, né, assim, as pessoas... É isso que você estava falando quando você traz o exemplo da Ferrari lá, assim, eu vou associar isso, se a marca faz isso, do outro lado também tem isso, se eu tiver esse iPhone novo, como que eu vou ser incluído, inserido, né, como que isso tudo também como a minha marca pessoal vai ser analisada, né, porque a gente se preocupa hoje também com a nossa imagem, já que somos produto e, portanto, devemos ser interessantes, atraentes para o mercado que nos compra. O branding pessoal. Né? O branding, mas, personal brand. Gente, é que a gente está adoecendo. Isso aí não tá legal. Não é fato? Pois é, não por tá isso... bom. Eu vou ligar pro Lacan aqui, liga, só um minutinho. Liga. Até voltando ao que você trouxe, Ju, eu penso que, como eu disse, assim, se a gente deixar essa perspectiva por parte da indústria, infelizmente a indústria do lucro, ela é inevitável e inexorável, né? Por isso eu acredito que talvez valha esses espaços de discussão para que a gente possa desfrutar de um senso crítico a respeito disso, sabe? Acredito que a definição de consumir ou não vai ser sempre uma definição individual, mas se a gente há espaço, abre espaço para esse tipo de discussão, o próprio público pode identificar se faz sentido interagir com essa proposta de mercado ou não. A gente vê iniciativas de economia circular, por exemplo, proliferando em algumas comunidades, né? Vamos falar disso. Que enxergam são apontamentos, são possibilidades, né? São tentativas. Assim. A gente gravou um programa muito legal. A gente gravou um programa muito legal, foi sobre economia solidária e moda circular. Então, procura, assistam, e foi bacana, a gente vai ver a importância disso, e a gente falou sobre os grandes lixões aí, esse que não tem fora, né? Sim. Então, tanto de roupa que é mandado para fora, no caso, é no Chile, é na África. Sim. Dentro, fora, no caso, é dentro. Né? São possibilidades que a gente... que elas já existem. Mas, como eu digo, eu acho que elas vão sempre partir muito mais dos consumidores, que em algum momento podem estar um pouco mais engajados. Por isso, eu acho que o espaço crítico para esse tipo de discussão ela é relevante, do que deixar isso para as marcas. E em algum momento, o público identificando isso, talvez seja uma verdade. Isso já funciona em alguns projetos, alguns cases de brand bem-sucedidos, como a própria Patagônia, provavelmente a marca vocês já ouviram falar, que vende muito a ideia de produtos com alta durabilidade, fala sobre economia circular, há espaço de troca de produtos antigos. Então, ele já discute sobre isso. É uma marca super legal. Mas é um case muito esporádico, né? Então, específico, assim, muito né? específico. Então, acho que aí é a perspectiva da gente, como consumidor, talvez se preocupar mais com isso. Porém, como eu sempre digo, isso é algo que dentro de uma determinada camada da sociedade vai haver essa discussão. Em outras, em que a gente não tem acesso, talvez ela não vai. A gente precisa falar de políticas públicas também. Para isso chegar numa massa, tem que falar de políticas públicas, né? E quando você fala também desse público consciente, e aí você está trazendo essa questão aí da política pública, né, a gente pode pensar também que tem uma grande parte também que vai na contracorrente disso, pelo contrário. Porque é interesse desses lobbies. Mas também por uma alienação também, né? De uma certa medida, de acreditar que não tem importância, que não vai acabar,
acabar, que, enfim, Ou que que já a Terra é acabou plana, mesmo, e que aí a a Terra é gente, entendeu? Aí fica difícil Pode também, colocar né? tudo aí, gente, que é plano, vai Não ficar vai, só pra entendeu? cima. Vai só... Não vai cair. A gente vai empilhar aqui, tá A tudo gente vai bem. empilhar. Mas, enfim, é isso. Gente, é rir acho para que- não chorar, né? Pra não Acho que desesperar. dentro de um universo ideal, realmente acho que isso deve partir de alguém que consiga gerenciar esse processo. Se a gente tivesse políticas públicas que conseguisse deixar isso claro para uma parcela mais ampla possível Sim. da população, seria incrível. Mas há sempre interesses escusos, né? Cujo É. geralmente os patrocinadores dessas medidas são as grandes indústrias que estão Que por estão trás, fazendo que isso estão mesmo. financiando, que estão dentro do processo de lobby, justamente para que esse comportamento não termine, porque isso vai acabar extinguindo a própria razão de existir da empresa. Sim, né? Então, E são pensar também que para as- todo as mundo dores. tá bem, assim, nesse padrão, né, que é pela imagem e vendido, a gente precisaria o quê? De 4 planetas Terras, assim, porque Nossa. até 2050, assim, vai o quê? 80% a mais dessa produção, por exemplo, de lixo, né, assim, são 2 bilhões e até 2050 serão 3.800 bilhões de lixo. E aí, como que a gente... Absurdo, né? Como que a gente também, né? Acho que tem uma questão que são das empresas e das marcas, mas como que a gente também se implica nisso para pensar coletivamente é a partir de cada um, né? De um. Consumo consciente. Sim. Esse deveria ser o objetivo, né? É. Mas aí realmente vai ser um exercício de utopia que talvez a gente não vai conseguir compreender aí um universo de 8 bilhões de pessoas. Mas essas iniciativas precisam surgir. A gente Você precisa falou sobre entender educação, né? Sim. Isso nas escolas. quem né? serão os promotores desse tipo de iniciativa. Posso falar mal da escola dos meus filhos? Que só Pode, só fica- pra dar o fica à nome. vontade. que eu já sabe Eu não disso. cuido do brand dela, então não tem problema nenhum. Não, mas Pode olha, ter cuidado. gente. Você cuida. Mas o pior Mas de se eu fosse tudo, você, eu pensava de- depois vai lá buscar patrocínio, já né? liga Pra- pro vou te jurídico, falar. já liga pro jurídico pro aí, ó. jurídico. A Tid, né? Mas olha só, mas não é, infelizmente, não é privilégio da escola deles, mas assim, fala sobre reutilizar, tem um tanto de R, né? Reciclar, reutilizar, refazer, não sei, um tanto de re lá. E só que isso é proibido agora, porque, gente, eu estudei, eu acho que vocês também, no Fundamental 2 devem ter usado material, reutilizado material, né? E ficou lá com a borrachinha apagando para usar de novo, tá? Hoje não pode mais, porque senão você não tem acesso à plataforma. Então, assim, todo ano, em média lá de R$ 3.600 reais de material por aluno é jogado no lixo para o aluno que vem comprar de novo, sabe? Então, assim, só que é a mesma escola que está ensinando sobre sustentabilidade, sobre sustentabilidade econômica também, sabe? Então, é de perder a esperança mesmo, né? E eu várias vezes já questionei isso e já falei, como assim, gente? Eu até falo que meu sonho é uma manifestação pacífica, que é de todas as famílias levarem o material e depositarem ali na porta da escola. Vai fazer Acho uma essa boa grande pilha. performance. Pacífica. Um flash mob, aí viraliza. Vai ser isso é uma legal. grande, uma Já pilha. pensa em como escalar isso para gerar uma ação. Pois de é, marketing. pois aí, ó, tá vendo? Vamos, gente, vamos. Porque isso é muito sério. Isso vai para o lixo. E aí outra família compra. E tem a questão também da economia. Então, como que a gente pensa também as saídas partindo, né, assim, desse lugar da arte, né? Pode ser uma possibilidade. Como que a gente conscientiza? Deixa essa Sem hora junto dúvida. aqui, amiga, porque eu sei que a gente vai entrar na arte e a gente vai achar a solução. Já fiquei com esperança aqui. Mas a gente está falando de escola, está Pois ensinando é. crianças, a gente está falando de futuro, Não, da eu falo da próxima sua geração. performance. Eu falo da sua A minha performance performance, na eu porta da é. escola. Você vai né, dirigir? a já estou performance? pensando aqui como. E você vai publicizar Sem isso? dúvida. Então, gente, Fácil. fechou. Mas eu Uma grande penso, parceria aqui agora. mas de Tá fato, gravado, hein? Tá gravando. mas de fato, talvez, quando a gente pensa nesses promotores desse comportamento, a arte, sem dúvida nenhuma, é uma delas, né? Sim. As ações Nossa. públicas. E acho que as próprias marcas também podem ser agentes de transformação social, caso elas tenham interesse nisso, né? A gente, como espécie, a gente viu como essas mudanças comportamentais, elas nos impactam da forma como a gente percebe os estímulos, né? Tá. Há algumas dezenas de anos atrás, a gente sabe, pô, se a gente for em qualquer pequena cidade do Brasil, você vai ter lá uma estrutura que provavelmente vai ter uma igreja, né, uma praça ali, um prédio da Coreto. prefeitura, o coreto, é basicamente a mesma coisa. Mas isso mostra muitas dinâmicas de poder, né? A gente tinha como principal Maravilhoso. ponto de informação e de status, muito antes, a figura da igreja, né, como sendo um símbolo ali de força na sociedade.
Depois a gente teve a relação dos impérios e, consequentemente, a relação da força política, né? Hoje, com um pouco, eu estou sendo eufêmico, né? Mas com a crise dessas principais instituições, porque discute-se muito, será que o governo ou os governos, eles são realmente aquilo que nós deveríamos ter? Ou eles estão aquém da expectativa da sociedade que nós queremos ter, né? Ao mesmo tempo, a relação religiosa, em muitos casos, dezenas de escândalos, fizeram com que talvez esse protagonismo fosse diminuído, e boa parte desse protagonismo foi acampado pelas grandes marcas, né? E aí a gente vê como essas marcas e como o branding influencia isso, né? As pessoas viajam e querem lá um copinho da Starbucks, porque aquilo é símbolo de status, né? Quando você escolhe utilizar um All-Star no lugar de um determinado tipo de tênis, aquilo tem uma postura corporal que mostra esse tipo de pessoa, como você é. Sua identidade. Sua identidade, né? A gente não tem produto apenas... A gente não compra aleatoriamente. A gente compra aquilo que de alguma forma comunga com o que a gente é ou com aquilo que a gente gostaria de ser. Então as marcas ocuparam esse espaço, né? Quantas pessoas vocês já não viram atrás de um carro ali o adesivo da Apple, né? Aquele sentimento de conexão emocional que tem, de pertencimento, né? As pessoas fazendo tatuagem da Harley Davidson, né? Então é um grupo, é uma comunidade, usa, estampa a marca com orgulho. Então as marcas ocupam esse espaço hoje. Então acho que elas também devem ser consideradas potencialmente um agente de transformação, caso elas entendam isso. Porque as marcas, elas influenciam governos, ou estou errada? Sem dúvida. Acho que elas influenciam a comunidade como um todo hoje. Haja visto o tamanho que elas tomaram. Né? É uma sociedade centrada no consumo e no mercado, não é isso? Sim. E acho que talvez o melhor exemplo de marcas influenciando o governo a gente tem agora com Elon Musk e Trump, né? Que é uma relação quase que indistinguível entre o empresariado e grandes marcas, que eu estou falando de Tesla, de SpaceX, de X, com o governo da principal potência do mundo, né? Será que essa relação simbiótica, uma relação vantajosa, né? Ou vantajosa para quem? Você falou de consumidores, né? Pedindo desculpas ou explicando, não foi? Você não falou isso? Gente, eu comprei antes. Sim, postei recentemente, né? A Tesla, né, tá tendo um período particularmente ruim, 15% das ações, né? E muitos dos consumidores de Tesla que compravam a Tesla na expectativa de, poxa, estou eliminando combustível fóssil, estou fazendo bem para o planeta, então é uma marca que encampa o discurso que eu, como consumidor, acho interessante. Agora, com políticas questionáveis do seu formador de opinião, estão vendo que talvez a relação com a marca não é a que gostaria que fosse. E hoje, inclusive, a gente tem essa possibilidade de falar de volta, né? Há 30 anos atrás, se você fosse incomodado com alguma ação da marca, você não era ninguém, porque você não tinha a relevância de ter uma telinha de 4 polegadas no bolso. Hoje você tem, porque você grava, tira foto, coloca lá o símbolo da Toyota no lugar do Tesla e aquilo viraliza. E as pessoas te ouvem também. Então, há otimismo, né? A gente pode falar de volta. E as marcas sofrem essa consequência. Elas mudam por causa disso. Não sei se necessariamente a Tesla mudaria, mas as marcas, elas são impactadas por isso. Por isso eu acredito, e aí pensando na perspectiva otimista, de que o consumidor engajado e compreende que ele tem força para poder questionar o status quo, talvez seja uma saída interessante. Mas para isso precisamos investir para que essa pessoa tenha esse nível de repertório para fazer esse tipo de discussão. Ou que seja uma Ingrid Guimarães, né? Agora Nossa, você viu, né? Que ela foi lá foi. Bonito também ela se colocar assim. Foi difícil aquilo, né? Foi muito abusivo. E é o que devemos fazer, porque a gente, como consumidor, a gente tem poder de fala que nós não tínhamos alguns anos atrás, né? E provocar as marcas para que elas tomem atitudes de acordo com aquilo que eu, como consumidor, gostaria que fosse. Está dentro do jogo. Afinal, é uma troca. Ai, gente. Aqui, Patrick, eu acho que a gente está bombardeando, né, Ju? Eu fiquei com essa impressão aqui Nossa, de que a nossa muita aflição está, assim, muito evidente, né? Que isso afeta muito. E acho que isso é até natural, porque a gente hoje consome muito esse conteúdo, né, Rebeca? E eu vejo o fato de consumir esse conteúdo com a possibilidade de, talvez, acender essa lâmpada do senso crítico a respeito, né? E, ao mesmo tempo, da gente perceber como nenhum direito é garantido, porque tudo é cíclico. Alguns anos atrás, a gente tinha tantas políticas de ESG como a DEI, né? O que é isso? ESG está ligado a governança, a sustentabilidade que as empresas devem ter dentro do seu espaço de trabalho e a forma como ela interage com os stakeholders, né? Que são os públicos de interesse dessa marca, a comunidade local,
concorrente, consumidor, o board, né, os seus próprios colaboradores. Então, são políticas que, em geral, elas preconizam boas práticas de governança, de sustentabilidade, de um relacionamento pessoal agradável, né? A Elas DEI têm que cumprir algumas, tem que né, cumprir desses algumas metas, dias. e isso é algo valorizado pelo público. Então, Sim. não necessariamente elas fizeram isso simplesmente porque elas São têm um boazinhas. interesse benéfico, né? Eu Elas acho são que boazinhas, elas não evoluíram, elas necessariamente, têm a é. consciência que, sim, né, sim. que Elas, existe uma diversidade, né? Como pensar também Sim. para incluir essa diversidade. elas naturalmente percebem que esses são valores buscados pela comunidade. Se eu consigo entregar esses valores, eu sou mais bem visto, consequentemente mais bem quisto e mais valorizado. As práticas de DEI, né, fala sobre diversidade, equidade e inclusão. Há alguns anos atrás, 10, 7 anos atrás, isso era uma prática relativamente comum e desejável. Então, que a gente viu, poxa, legal, as grandes corporações não se preocupando apenas com lucro pelo lucro, mas se Com preocupando marketing, com mas se preocupando essa pergunta. com o interesse das pessoas. Porém, a gente está vendo agora um caminho muito contrário disso, né? Isso sem nenhum tipo de carga ideológica, porque isso é um fato, na minha opinião, o próprio Trump, em várias das promessas desse novo mandato, estimulando as empresas a cortar o DEI, né? Que isso não traz resultado, que isso é uma balela, é cultura woke, e por aí vai. E que, enfim, não faz nem sentido entrar muito nessa discussão. Mas a gente percebe como aquilo que era um ponto pacífico e cristalino alguns anos atrás, hoje já não é. E é o que vale a pena a gente discutir novamente. Então, o consumidor e nós, no papel de consumidores ali, percebendo que isso é algo que ele é líquido, né, que ele é fluido, que ele muda com frequência, a gente tem que entender que nada é garantido. Vale a pena a gente sempre discutir, a gente sempre colocar a boca no trombone, a gente cobrar as marcas, porque hoje elas têm um protagonismo que fazem delas algo que nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos uma empresa como a Meta. Porque nós nunca tivemos uma empresa que impacta diretamente 3, 4 bilhões de pessoas no globo. Isso nunca existiu Surreal. na história da humanidade, né? Agora a gente tem uma empresa que impacta com quase 50% dos seres humanos do planeta é impactado diretamente. É um peso muito maior do que a maior parte dos países juntos, né? Então, se a gente tem empresas com esse tamanho, com esse peso, né, já diria Ben Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eles precisam atrelar também essa imagem ao ônus que isso pode gerar, né? Então a gente precisa poder cobrar, e a gente precisa regulamentar, e a gente precisa questionar. Eu fiquei pensando nessa regulamentação, como é que isso é possível, né? Mas é o que você está falando, é tudo muito novo também, né? É tudo muito novo. E é muito. Mas E precisa você ser pensa, discutido, né? um governo que é influenciado por uma grande marca como essa, como a Meta, que é definido até, né? Por uma qual empresa governo dessa, não e como né? é que fica, Todos né? são, Pois é. em alguma medida, né? Pois é. Alguns mais do que outros, a gente está Então, assistindo isso. quem poderá nos salvar? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter. Acho que isso é um ponto pacífico, sabe? A gente precisa conversar sobre isso. Não é... aí quem sou eu para dizer o que é, o que não é? Tá. Mas muito mais do que defender A, B ou C, Sim. é discutir, buscar entender, né? Defensor de bilionário é algo que a gente tem visto com frequência recentemente, né? Que é uma coisa curiosa de se ver. Mas mais do que isso, talvez tentar entender como isso impacta a minha vida, como isso impacta o meu negócio local e como isso impacta o planeta em que eu vivo hoje, né? E não é entender. também se Localmente. adaptar a essa visão hegemônica, mas como que a gente pode também pensar nessa troca com outras possibilidades, assim, incluindo, né, a diversidade, pensando em outras formas também, para que a gente não fique com esse pensamento, né, da monocultura, isso internamente também. Assim, E que isso seja autêntico, né, Sim. Gil? Porque a gente, dentro da publicidade, cansa de ver discursos que, a princípio, eles são, por exemplo, pró-diversidade, mas que nada mais é do que uma campanha de dentro para fora. E aí, quando você observa os órgãos internos dessa instituição, ela é formada pelos mesmos homens, brancos, héteros, de 60 anos, que são eles quem tomam as decisões. E que não dão um Oscar pra gente. Eu acho que tem a ver mesmo, tem a ver, cara. Então, até que ponto isso é diverso, né? Ou aquilo era apenas uma campanha de marketing para poder falar, olha, gente, como eu estou moderno agora, né? Então, acho que a gente precisa, como consumidor, estar crítico a isso, buscando essas informações de fato. Será que essa marca que se vende como extremamente friendly, ela é de fato amigável a essas parcelas da comunidade que ela se coloca? Até porque, como eu sempre repito em sala de aula, eu falo muito com os meus alunos. Eu sou publicitário que muitas vezes questiona a publicidade. Eu acho que o fato da gente, enquanto ser humano, se questionar é um exercício obrigatório que a gente precisa ter. E a publicidade, ela sempre foi
um defensor do status quo, né? Ela, muito poucas vezes, ela foi algo disruptivo, e a gente adora usar essa palavra da disrupção, do criativo. Não, geralmente não é esse papel. Geralmente ela entendendo que essa causa, ela é bem aceita pela maior parte da população. Você repete esse, né, vai lá e repete. Ela vai criar esse padrão de repetição, porque é o que vai trazer retorno financeiro para ela ou para as marcas anunciadas, né? Então, quando você fala que dentro da sua própria profissão você questiona e pensa isso, você acabou de dizer isso, eu acho que isso também é sair dessa mentalidade mono, assim, né? Sair dessa... É como provocar isso, assim, dentro do seu nicho ali, dentro da sua área, mas como que você faz essa fricção ali, como que você faz esse furo, né? Eu li essa abertura para minha mãe, ela falou assim, Rebeca, você vai estar com o Patrick, ele é publicitário. Falei, mas o Patrick... Não, definitivamente, porque eu acho que ele é aberto ao diálogo, ele não vai se ofender com isso. Definitivamente, faz parte do universo crítico. É a análise que eu vejo você fazendo o tempo todo. Né? Eu acho, inclusive, né, e sempre que eu converso, e acho especialmente... É preocupante esse tipo de discurso que ele é autocentrado na hipervalorização da sua área com os novos, né, com os novos entrantes nas faculdades, né? Essa nova geração de publicitários, de criativos, de produtores de conteúdo que a gente tem visto, que eles são replicadores de um ecossistema, quando na verdade eles deveriam ser críticos a ele. Eu tenho muito mais capacidade de ser crítica à publicidade do que vocês, porque naturalmente é uma área muito, muito mais próxima a mim, né? Então, se eu puder utilizar isso para questionar, eu acho que eu estou fazendo super bem para a publicidade, assim como cada um faz dentro da sua respectiva área. E eu acho que vale a pena a gente discutir, e é algo que vale a pena a gente discutir com as próprias marcas. Todas as marcas com as quais eu trabalho, é algo que eu sempre tento conversar com eles, na perspectiva da gente humanizar essa apresentação dessa marca, mas ela tendo consciência de que ela é uma parte importante dessa engrenagem, como uma possibilidade de agente de transformação real que ela traz, né? E a partir do momento que ela entende isso, eu penso que ela consegue gerar muito mais conexão com o seu público, naturalmente ser mais valorizada, naturalmente ofertar produtos melhores e conseguir também ser financeiramente saudável, porque ao final isso faz parte do jogo, claro, porque ela precisa ser saudável para ela poder manter famílias empregadas e fazer a roda toda girar. Então é algo que não é um discurso panfletário, é um discurso que eu acredito que, de fato, seja mais funcional para a estrutura operacional de qualquer empresa que queira ter resultado e queira ter lucro. Gostaria que as empresas pensassem isso, né? Até porque se a gente for cada vez mais consumidor dessa plataforma de pensamento que existe, em algum momento ela vai acabar. E aí seu consumidor vai acabar, e aí você vai vender o quê para quem? Né? Então a gente precisa pensar também em ter um público que se retroalimenta dessa linguagem da marca, que a valorize, que consequentemente possa fazer com que a marca seja cada vez maior, mas para isso ela não precisa extinguir toda a comunidade em que ela toca, né? Pelo contrário. Ótimo. Eu acho muito legal, porque você está na universidade, né? Está lá na graduação, tá com essas grandes empresas também. E eu ia falar que tietando mais um pouquinho, assim, que é porque não é do meu interesse, muito pelo contrário, assim, eu tenho uma aversão a esse mundo. Mas também não tem como ficar que triste fora dele. Foi horrível, corta. Corta porque não pode, vou ser cancelado. Uma psicóloga, psicanalista, a versão. Não é. Mas é porque assim, eu te escuto, né? Então eu acho que você alcança outros públicos também, assim. Eu não sigo publicitários assim, no Instagram, eu tenho pavor quando fala, né? Tipo, faça isso para o seu perfil. Ai, gente, socorro. Mas eu te escuto, então eu acredito que você chegue a outras pessoas também por causa dessas reflexões. E isso é importante demais, gente. E eu acho esse um ótimo feedback, Rebeca, te agradeço, porque o meu objetivo é tentar ser o mais didático possível com pessoas que não necessariamente têm essa base de conhecimento. Que eu adoro quando você pede pra gente ver uma coisa dentro da marca, tipo figura e fundo, tipo assim, porque você fala, principalmente quando a gente fala sobre design, né, tá muito associado à construção visual e à arte, a repertório. Mas eu adoro quando a gente consegue furar a bolha para trazer essa discussão pra gente, porque todos nós somos impactados pela publicidade, você gostando ou não. Quem cria, quem consome. Exatamente. E pensar que isso não pode ser dissociado, não é dissociado, né? A ética e a estética, elas estão ali também, quando você fala aí do design, da forma, de pensar também o que é que você está... É porque já é um pouco conflituoso, uma vez que a gente está falando de algo que é trabalhado para manipular. Né? Então, quando a gente... É comum ter essa visão
negativista em relação à publicidade como quase vilanesca, quando na verdade ela não é. Você vai consumir... Eles estão fazendo para me enganar. Eles Já estão te fazendo saquei. para me seduzir. E Aquela seduziu, né? Ai, credo, que delícia. Pois é, mas você vai consumir de alguma forma. Então, que pelo menos você tenha clareza sobre aquilo que pode trazer resultado para uma dor que você tem, que inevitavelmente a gente vai ter. Ora bola, se o pneu do meu carro tá careca, eu preciso comprar um pneu. Se eu tiver melhor informação sobre qual pneu comprar e de uma empresa que eu acho que é sólida, que é interessante, muito melhor para mim. E você fala Mas disso, vale a consumir faz pena. parte da Faz parte do existência, universo, né? né? Assim, não tem jeito. A gente é impactado por desde isso com sempre. frequência. Desde sempre. Desde Desde a a época de gente- escambo, de troca. Porque a né, gente assim. demonizou o consumo, mas não é, né? É só a gente estar refletindo sobre o consumo no centro, né, da vida, definindo todas as relações, como a gente Isso. falou aqui. E Não é mais só a que- relação de troca de produto por dinheiro, né? São as relações interpessoais, relações de governo, relações nas empresas, né? É Tá no mais do que centro. a compra propriamente dito, né? Mas é o consumo, acho que em todos os âmbitos. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que ela evoluiu a tal ponto em que a gente consegue comprar, entre aspas, absolutamente tudo, né? Porque tudo tem um preço. Agora, quando tudo tem um preço, como é que eu negocio os meus valores dentro desses preços em que as coisas têm? É difícil também, né? Mas é algo que acho que vale a pena que a gente Ótimo. reflita sobre isso. Vamos ficar por aqui. Sim, acho que sim. Aqui, ó. Não, eu ficaria aqui para sempre. Eu espero que você volte para a gente continuar nessa conversa, que é muito interessante, tem tudo a ver, vai ajudar a gente muito, né? E é nas ótimo, porque a próximas gente já conversas. sai querendo um outro episódio, porque Sai. muita coisa do que a gente falou, e aí a gente vai levar isso, e vai, né? Fica mobilizado também, atravessado por isso. É muito bom. A gente hoje volta, então. Vai E ser eu um fiquei prazer. com vontade da gente aproveitar, eu estou aprendendo a fazer, de aproveitar esse ensejo para fazer uma propaganda também. Aí você tá do olhando Corre pra e mim. Viver, porque a Ah, propaganda tá. é com a nossa atriz. Então, na verdade, diretora. Mas eu quero que você fale de uma pessoa específica. Vou fazer um negócio aqui, pode? Quem? Porque você... Falar da Stuart, da Bel. Menina, mas você tá falando meu Por causa pensamento? do- Não, da agora eu que vou cana. cortar. Então, Sabe é por porque a quê? gente- Porque enquanto a gente estava aqui falando, Eu também e tô- aí eu trouxe esse conceito do pensamento mono. Eu pensei Exatamente. muito. Exatamente. E aí eu quero aproveitar também para divulgar isso. Tem um espetáculo Maravilhoso. maravilhoso, O Solo da Cana, com a Isabel Stuart, que é uma bailarina maravilhosa, uma artista incrível e uma ativista, assim, que ela leva para a cena. Para isso, assim, para ampliar, para entender os mundos, outros mundos possíveis, mas incrível. também os mundos internos. Adorei. É incrível, vai estar agora, Corre Brasília, agora Tá em abril. Brasília. E eu tô achando E muito vem pra maluco BH isso, a gente de pensar ao novo. mesmo tempo Foi. em falar. Mas vai assim, estar aqui em Bel. BH? Já Não, veio para né, Belo veio ano Horizonte, a gente quer de passado. novo. Vem de Volta, novo, Bel! Volta. E Porque agora eu fiquei a Bel- curioso. não, é A incrível. propaganda foi ótima, É incrível, viu? é Você uma tá das coisas bem. mais Tudo a ver lindas. com Assim, o essa espetáculo conversa. traz um texto maravilhoso que é dela. E que traz essas discussões. Todas essas discussões aqui que a gente Super falou, legal. de um jeito provocativo, bonito, muito bonito o E que é a espetáculo. discussão que a gente quer para essa temporada. Então, a Bel, Ela já está convidada agora oficialmente aqui em pra estar público. aqui, mas vai estar com a gente também, não vai? Então, No a Bel Corre? vai estar com a gente aqui também, porque agora a Rebeca traz o Desembrulha e Lê. E a gente, né, com a minha chegada aqui, eu estou provocando também, falando também desse lugar da arte. Então, a gente vai ter também um quadro que é o Corre, Venha Ver. E a Bel é uma dessas artistas que vai estar trazendo indicações lá no Rio de Janeiro. Então, vai estar a Bel lá no Rio, aqui em BH, a Raquel, em São Paulo, o Rafa Costa E o Paulo. e o Paulo Azevedo vai estar aí Vai também tá com uma rondando. novidade que a gente vai Legal ter ele ao demais. vivo aqui de vez em quando, para falar da cultura, para divulgar o que a gente também está, né, tendo por aí. Pra Super gente legal. respirar País. um pouco, né? E ver O algo Alan assim, Rodrigues também vai que estar é do daqui. Galpão, Isso, né? isso mesmo. Então, a intenção é essa também, né, Patrick? É que a gente dá um respiro mesmo e pensar Sim. em arte, porque a arte provoca também, né? É um Sim. espetáculo difícil, E é uma das provocativo, formas da mas- gente conseguir ampliar esse discurso. Porque eu Isso. acho que ele tem que estar em todo lugar. Ele tem que estar aqui, né, Tem. nesse espaço, que olha, que é uma mídia que nós não tínhamos alguns anos atrás, e hoje nós temos. Tem que estar nos documentários, tem que estar nos teatros, tem que estar no Isso. CCBBs, nas galerias de arte, né? Tem que estar nas escolas. Só discutindo sobre isso, a gente vai ter um consumo mais consciente, gente. É inevitável, né? E Sim. quanto mais falar sobre isso, eu acho que é sempre melhor. As tomadas de decisão, as conclusões são sempre individuais. Mas essa discussão ela pode ser coletiva e cabe a gente coletivizá-la, né? Sim, sim.
A gente poderia, veio essa pergunta aqui agora, antes da gente fechar. Mas eu fico pensando também que cuidar dessa história, né? De cuidar da imagem, de cuidar da marca, de pensar numa cor, de pensar na forma, de pensar nessa estética e a ética e todo o conceito em volta disso, a gente pode entender que o seu trabalho passa por um lugar também do cuidado. Sem dúvida, sem dúvida. Em todos os âmbitos, eu diria, porque tem muito cuidado com a apresentação dessa marca como organização, e ela deve ser apresentada de modo que os valores dela sejam bem percebidos e identificados por esse público, e esse cuidado ele é fundamental, talvez nele resida a maior parte do meu trabalho hoje, que é entender os valores e o posicionamento que essa marca tem, e talvez criar uma mensagem, uma linguagem, uma estratégia que possa apresentá-la da melhor maneira possível para não gerar ruído na cabeça desse consumidor. Se a gente tem um consumidor altamente conectado e esclarecido em relação à mensagem que a marca tem, a gente já tem meio caminho andado para uma boa relação entre ambos ali, né? Claro que a gente vai ter outros players para a gente poder colocar nesse checklist, mas esse é um dos pontos principais. E há também muito uma preocupação que a marca tem que ter em cuidar desse consumidor, porque esse consumidor, quanto mais leal e fiel a ela, mais ele vai ser um promotor da própria linguagem, do próprio posicionamento dessa empresa. Então, a marca que ela não cuida do seu consumidor, naturalmente ela está perdendo possibilidade de ganhar novos no futuro. Então, é base, né? Então, é algo que, sem dúvida, está sempre próximo aí. Muito bom. Pronto, a gente acabou com a palavra cuidado, foi cuidado, melhor. Lindo, foi melhor. Né? Acabamos bem com arte, gente, cuidado. E sempre tem a perspectiva positiva. Eu tenho certeza que vocês, como consumidoras, têm aquelas marcas que são queridinhas, que vocês gostam, porque sabem que cuidam bem de vocês, que tem uma relação, uma experiência interessante, né? Marcas de roupa. Quantos lugares, restaurantes legais que a gente já foi consumir, que você tem um cuidado ali na troca, né? Uma experiência positiva. A gente percebe hoje, cada vez mais, pequenos produtores, né? Que há um tipo de produção vegetal e animal mais cuidadosa com relação àquela vida, né? Não é em larga escala. Sim. Então, a gente vai ter que consumir inevitavelmente, mas a gente pode consumir com as melhores práticas possíveis. Sem ser de forma predadora. E sem ser demonizado, sem dúvida. Sim, porque no final das contas tira no nosso pé, né? Então, gente... Mas é isso. Bom, é isso. Senão eu não vou parar de falar. Então, você também queria estar todo mundo doido para continuar falando. Pois é, mas é isso. Queria te agradecer muito. Que bom esse encontro. Agradeço a Rebeca também, né? Por ter provocado esse encontro aqui também. Né? Muito bom. Falei muito que ia ser bom demais. Eu te disse. Eu agradeço. Eu fiquei super feliz com o convite e é espaço pra gente trocar, que a gente nem vê o tempo passar, né? Passa tão rápido. Eu acho que eu tô aqui só há 10 minutos, mas na verdade já passou mais que isso. Eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer estar aqui ao lado da Rebeca, a quem eu tanto admiro. Ao seu lado também, Ju. Espero que tenha sido positivo, que as pessoas consigam entender, que eu tenha sido didático nesse processo. Quem sabe a gente pode voltar. Eu acho que a gente te atrapalhou um pouco só com a nossa afetação, assim, mas eu acho que o pessoal vai entender, porque isso faz parte também. Isso aqui é vivo. Isso não é, né? A gente... É o negócio da vida loucamente santa. É o negócio da vida louca. Autêntico, é espontâneo. Eu já falei. É o negócio da vida loucamente. Nós estamos aqui de verdade. E por falar em marketing, a gente também garante aí, né? E agradece os apoiadores imprescindíveis, queridos. A gente quer agradecer ao Odontolite, a Brise, ao parceiro novinho que chegou agora, que eu estou muito feliz, que é o pessoal da Bonsoir, um espaço de saúde, de cuidado. Legal. E o querido Rashid, que é o projeto Aldeia do Mestre. Tá? E bem-vinda a Bonsoir, que é quem acabou de chegar, né? A gente tinha falado dos outros, né? Em outros programas agora. A gente agradece o apoio e espera que vocês também aí de casa curtam, compartilhem, coloca os amigos para vir ver, entendeu? Manda lá para aquela tia lá, entendeu? O povo de Nanuque aí, ó. A gente tem Nanuque, beijo Nanuque. Eu já sou de Nanuque. Vale do Mucuri, toda a região. Nanuque. E a Bellatrix, né? Você divulga o da Bellatrix ou é o seu pessoal? Bom, ambos, onde quiserem mandar mensagem vão me encontrar, né? Hoje a gente tem a Bellatrix, que é um escritório de marketing, mas especialmente escritório de brand, né? Construção e gestão de valor para marcas, especialmente marcas pequenas e médias, né? Então a gente tem uma estrutura muito cuidadosa com o cliente ali, porque faz muita parte da forma como a gente pensa o nosso mercado. Então tem o nosso Instagram, Bellatrix Marketing, basicamente um perfil portfólio, conhece um pouco da nossa linha criativa ali. Sim. E tem o meu perfil, que é o Patrick Simon X, né? Simon aí só com I, Simon X, que é onde eu faço algumas dessas provocações também. Acho que é um espaço rico pra gente poder discutir, ver o que tá acontecendo agora, mas junto com isso, pensando no futuro também. Então... E aí, conversando por lá também, né, Patrick? Muito. Lá tem muita interação, é muito legal. Eu tento ser
didático com públicos variados, que eu acho pra gente E poder é. iniciar esse papo. tem a Então, manha. não é um espaço só de publicitário, podem ir sem medo, vai ser legal pra gente poder trocar. Verdade, Tá bom? verdade, que tô eu lá. Aí. Verdade. E o Estúdio Leste, Iraê, maravilhoso, parceiro da vida e pra vida toda. Muito Não bom. fica livre de mim nunca mais. Vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir. É isso, pessoal? É isso. É isso. a Então, gente beijo. fica por aqui. Beijo, obrigada, Beijo. obrigada. Pode subir aqueles Patrick. créditos. Fala, Sobe lá, gente. Agora vai ter dança agora também.